Voltamos ao vivo, então, com a nossa segunda palestra do nosso terceiro dia do nosso Congresso Florestas Online, comemorando 10 anos de existência desde 2016, levando informações de qualidade até você, convidando os principais palestrantes, os principais profissionais para trazer informações de qualidade para você. E esse ano, um destaque aqui no nosso Congresso Florestas Online 2025, falando sobre biomassa, compostagem e floresta. Retomando o mesmo assunto que nós tivemos no Congresso Bioconforest o ano passado, lá na Unesp do Botucatu, que vamos realizar novamente em 2026, os dias 28, 29 e 30 de julho, lá em Botucatu. E não vamos perder mais tempo, não. Vou pedir para o nosso diretor colocar aqui do meu lado o nosso próximo palestrante. Mas, não, antes, boa ideia. Poxa, como eu vou esquecer dos nossos patrocinadores? Coloca de novo, voltamos lá nos nossos patrocinadores. Porque sem eles, você não estaria aí na sua casa assistindo. Komatsu, Máquina Solo, Sotrec, muito obrigado pela presença de vocês, pela essa parceria. E também, olha que novidade, essa montanha. A Eucalog vai ser lançada oficialmente no nosso evento. A Dinagro, desde o primeiro evento, sempre falo isso. A Canopy, que nós estamos fazendo o evento de expedição de silvicultura. E a Cotex Bioenergia, que também será apresentada com exclusividade aqui no nosso congresso. E é graças a esses parceiros que estão sempre com a gente, que você está aí, que eu sempre falo, na sua casa, no conforto do seu lar, no seu notebook, onde você estiver assistindo gratuitamente as palestras que nós apresentamos aqui. E não vamos perder mais tempo, não, Guilherme. Já me coloca aqui do lado o nosso próximo palestrante. Bom dia, Mário. Paulo, tudo bem com você? Tudo ótimo. Mário, você está falando de que cidade? Eu falo de Curitiba, Paulo. Já deu uma esquentada hoje aqui, por incrível que pareça. Tô vendo o clima aqui, Amém. tá gostoso hoje. Amém. Não é sempre, viu, Paulo? Não. E outra coisa, eu vou falar para você, eu vim aqui, só para você se situar, eu estou em Belo Horizonte, no estúdio da 2K Produções, que é onde tem esse cenário maravilhoso, essa produção maravilhosa que nós estamos fazendo aqui. Não é que eu não trouxe blusa e está fazendo frio aqui, você acredita? De manhã e à noite É fazendo mesmo? frio. Vou ter que ir no shopping Tá hoje comprar uma certo. blusa, você acredita nisso? Acontece, Paulo. Aí faz um frio de vez em quando mesmo. Então, mas vamos brincadeiras à parte, vamos perder mais tempo não. Diretor, pode tirar o Mário daqui e trazer aqui para o nosso estúdio, pode descer a palestra dele, está aqui, e o Mário aqui do lado. Mário, o tempo é seu e a palestra é sua, é com você, meu amigo. Bom dia, Paulo. Bom dia aos colegas, companheiros. Tá? É, um bom dia a todos. É um prazer conversar com vocês, colegas do setor florestal. Fazer parte desse evento aqui que já tem um bom tempo de estrada, é para mim uma honra, prazer imenso participar e compartilhar um pouco do conhecimento que a gente vem gerando aqui dentro do time ESG Tech. É, bom, vamos lá. Preparei aqui um breve esqueleto aqui da nossa apresentação, vou fazer uma apresentação institucional, seguindo para comentar um pouco sobre o mercado de eucalipto e né, como que isso está impactando a disponibilidade de biomassas, que tipos de desafios o eucalipto está enfrentando para ser uma fonte, para permanecer como a principal fonte de biomassa aí do mercado brasileiro. Vou também falar um pouco sobre a nova corrida das biomassas, né? Que biomassas que estão surgindo e como que isso está conversando com o cenário de eucalipto. E também trazer no final aí um breve apanhado de algumas tendências, algumas questões de mercado, tá? Vamos lá. Bom, só me apresentar rapidamente aos colegas. Eu sou engenheiro florestal, desde 2010 e também sou mestre em administração, mas a minha vida inteira aqui tem sido no mercado de consultoria estratégica para o negócio florestal. Então, já passei por algumas empresas, fui empreendedor, tive minha própria consultoria por cerca de 5 anos e desde 2024 estou como sócio no grupo, na consultoria SG Tech Consulting, que eu vou apresentar a seguir.
apresentando um pouco do nosso time, né? Eu tenho a honra aqui, um prazer imenso de falar em nome do time AGB Inovatec, né? O nome é um pouco novo no mercado e, de fato, né, nós estamos aí, somos resultados de uma fusão importante em março desse ano, onde quando juntaram-se dois tradicionais times, né? O time da AGBI, uma importante empresa do mercado de capitais, né, uma gestora de investimentos tradicional, ambos os grupos têm a mesma idade, né, 12 anos, agora já até fez 13, mas na época da fusão eram dois times de 12 anos se fundindo, né? Então, a GBI, uma gestora de investimentos, focada aí na recuperação de áreas degradadas, né, fazendo a gestão de ativos agrícolas, e também detentora de um fiagro verde, o primeiro fiagro verde do mercado brasileiro, né, e fez esse movimento aqui de se aproximar das florestas e na fusão com o nosso time Inovatec, né? A Inovatec, tradicional empresa do mercado florestal, tem dentro do seu escopo aqui, do seu grupo de empresas, três principais atuações. A empresa Inovatec Gestão, já tradicionalmente fazendo a gestão de ativos florestais por todo o Brasil, né, mais de 200 mil hectares sob gestão do competente time da Inovatec Gestão, ativos operados no Mato Grosso do Sul, Paraná, Bahia, enfim, a gestão por todo lado do negócio florestal brasileiro, atendendo às indústrias de MDF, energia, madeira sólida, enfim, a Inovatec Gestão está entranhada aí no negócio florestal brasileiro. E eu, por outro lado, faço parte do time ESG Tech, né? Nós somos uma consultoria voltada para o agronegócio, né? Temos aí mais de 200 projetos entregues no Brasil. Também temos dentro do nosso time a Filhos Venture, né, é uma startup hunter, né, nós aproximamos aí nós temos um clube de investimentos e por meio da Filhos Venture nós identificamos startups promissoras para o agronegócio brasileiro e fazemos a conexão aí entre essas partes. Então, o objetivo da Filhos aí é transformar o agronegócio através da inovação e tecnologia. Temos três empresas aportadas já dentro do clube de investimentos, é a Force Token, Orange Space e Solid Domains. A AGB Inovatec também é uma empresa associada aí ao Pacto Global. Nós temos relações com importantes parceiras como o IBGC, a Reflora MS, também a BAG, Associação Brasileira do Agronegócio, e a APRE, Associação Paranense de Empresas Florestais, né? Então, são algumas das... Isso aqui é um resumo aí da atuação da AGB Inovatec. Falando especificamente sobre a consultoria, a, a, a ESG Tech Consulting, nós abordamos nossa estratégia em atender as necessidades aos negócios agroflorestais, né? Nós temos três principais linhas de atuação, né? A consultoria de negócios, onde está a maior parte da nossa atuação, onde nós fazemos planejamento estratégico, estudos de viabilidade de negócios, análise e tendências de mercado. Então, um pouco disso que eu venho falar para vocês aqui sobre o mercado de biomassas está dentro desse escopo aqui de análise de tendências de mercado. Mas também temos o anuário setorial, mesmo o anuário do IBÁ, nós temos a honra de produzir, né? É um grande orgulho para nós. Também temos benchmarks operacionais. Nós temos o único benchmark operacional do setor florestal, o Sigma, desde 2007, né, trazendo importantes contribuições para o negócio. 2017, trazendo importantes contribuições para o negócio florestal. Temos também outras duas linhas de atuação, pessoas e governança. Então, aqui até uma atuação que se amplia, né, que evade os limites do agronegócio, atuando para qualquer perfil de empresa, mas um foco aí para atuação e desenvolvimento de equipes, de lideranças, coaching e mentoria, estruturação do modelo de governança e algo, por fim, algo bem importante para as empresas florestais, do agronegócio, planejamento sucessório, né? Então, tem um time bem competente aqui dentro da SGTech, cuidando de pessoas e governança.
E, por fim, sustentabilidade e carbono, né? A área que a gente aposta muito, acredita, com toda a gente bota muita ficha dentro dessa área que nós estamos atualmente entregando projetos em carbono, estratégias de sustentabilidade, relatórios de sustentabilidade. O grupo AGB Inovatec tem o seu próprio relatório de sustentabilidade. Então, o que a gente faz para nós de sustentabilidade, a gente entrega também para os nossos clientes, parceiros, né? Temos uma plataforma também para garantir compliance para fornecedores, conformidade, né? Então, toda vez que alguém compra algum produto de origem do agronegócio, a gente tem condição de fazer checks aí, criar dashboards para garantir a originação. Então, aqui rapidamente e sem mais delongas, né, vou passar aqui para o nosso tema principal, que é a biomassa. Só um apanhado mesmo do que nós fazemos dentro da ESG-Tech. Falar rapidamente sobre eucalipto, né? A referência em biomassa não pode deixar de ser tratada dessa maneira. Eucalipto faz parte do mercado, faz parte não, né? Dominou o mercado de biomassa por muitos anos. Tende a continuar sendo um principal player, né? O mercado florestal brasileiro, o Renan acabou de comentar isso, né? E eu vejo que todo mundo vai, de uma certa forma, passar por esse tema, né? O mercado florestal brasileiro está pressionado aí, a sua oferta de madeira é pressionada pelo avanço das indústrias de celulose, né? E nós trouxemos aqui um gráfico rápido que mostra que talvez ali para frente de 2029 a gente não vai ter não vai ter oferta de madeira suficiente para atender todas as expansões industriais, né? Hoje você pode até aqui apenas uma conta de oferta, que é essa linha acima, parece até que tem madeira de alguma maneira sobrando, mas isso é uma conta aí do que tem de área plantada no Brasil multiplicado por produtividade. Então, nem todas as florestas estão na beira das indústrias, nem todas as florestas estão disponíveis para corte, né? Então, hoje já há, sim, uma escassez de madeira, né? E para os próximos anos, nem mesmo se juntarmos toda a área plantada florestal, vai conseguir dar conta aí de toda a demanda que o setor de celulose e papel vem incrementando para o negócio florestal brasileiro. Tá? É, e como que a oferta vem reagindo, né? Como que o plantio florestal brasileiro vem reagindo a esse crescimento do negócio de celulose e o crescimento do negócio florestal brasileiro como um todo. Para vocês terem uma ideia, desde 2026, a área florestal brasileira já dobrou, né? A área de eucalipto. A área de eucalipto brasileira dobrou, né? Então, isso muitas vezes nós não nos damos conta de como cresceu o negócio florestal ao longo dos últimos 20 anos, né? Então, e proporcionalmente, né, a taxa de crescimento anual composta da área de eucalipto ela chega a ser maior que a da soja, né? Claro que em números absolutos a soja cresceu muito mais, a gente vê aqui no nosso gráfico nas colunas do meio, a soja cresceu de 22 milhões de hectares para 44, né? Mas se a média de crescimento anual do eucalipto foi maior, né? A gente fala aí de 4,8% contra 4,2% da soja, né? Então, é que a base nossa de área plantada era muito menor, né? Então, quando a área florestal brasileira vem se expandindo consistentemente, a do Pinos, nem tanto, vem mais lateralizado, né? Tem permanecido constante, mas o eucalipto aí vem crescendo anualmente. Isso aqui não, isso aqui traz uma situação importante para o setor agroflorestal como um todo, né? A concorrência por terras, né? E isso aqui não vai deixar de ser um desafio para as organizações que precisarem de madeira para celulose ou para biomassa, né? Então, a competição por terras tende a ser acirrada, né? Porque o Brasil é o mesmo desde 2020, 2006, mas o eucalipto dobrou de tamanho, a soja dobrou de tamanho, o milho aumentou
quase 10 milhões de hectares. A cana também aumentou 2 milhões. Então, assim, da onde que está vindo essa terra? É claro que a gente ainda tem um potencial, o Brasil é um país abençoado por isso, de ter essa possibilidade de ofertar terras em condições para o agronegócio, e ainda existe uma fronteira importante a ser rompida, mas é, cada vez mais os custos por terras, a dificuldade de identificar bons ativos, né, ativos produtivos, propriedades aptas, vai aumentar. Aqui, só para exemplificar isso, né, essa competição por terras, somente para atender as indústrias de celulose, o mercado florestal brasileiro deveria ter, em 2030, quase 8,6 milhões de hectares, só para atender as expansões de celulose, sem contar as outras, de etanol de milho, por exemplo, né? Então, a gente vê aqui um cenário onde o Brasil já tem algumas regiões quase saturadas, digamos assim, de áreas plantadas, de áreas aptas a novos plantios, como é o exemplo de São Paulo, eh, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo, né? Então você vê nessas regiões aí dificuldade para expansão mesmo, né, da área produtiva florestal. Por outro lado, você vê uma interiorização aí dos plantios florestais correndo mais para o Mato Grosso do Sul, né? E agora a realidade mesmo com Goiás, Mato Grosso, né? E também aumentando as áreas aí em Minas Gerais. Então, a gente vê aí essa competição se expandindo para esses estados, e aí se deparando com a competição com o agronegócio em todos eles, né? Quando a gente fala também de preço do eucalipto, é, por muitos anos o produtor florestal vendeu madeira abaixo daquilo que rentabilizava seu próprio investimento em floresta, vendeu madeira abaixo do que rentabilizava a terra, né, ou a propriedade da terra, mas a gente viu aí ao longo dos últimos anos o aumento considerável dos preços, né? Você tem até alguns estados onde o preço da madeira já supera, tá maior do que o preço de equilíbrio daquela floresta, né? Aquele preço que rentabiliza a terra, os investimentos e dá uma margem de lucro ao produtor rural. Então, em alguns estados, a madeira já vem sendo negociada a valores superiores, né? Então, tudo isso aqui mostra a dificuldade de se ter material, biomassa em condições de suprir a demanda energética de uma maneira competitiva, né? Muitos estavam lá no evento de Três Lagoas, do Show Florestal, e foi falado lá várias vezes como o custo para o setor de celulose mesmo, da madeira, está elevadíssimo, né? E foi falado ali que o custo brasileiro caixa da celulose já não é nem mais o mais competitivo do mercado global, né? Que a Indonésia teria já é, passado o Brasil nesse quesito de competitividade. Então, tudo isso aqui é reflexo desse cenário de terras, cenário de preço de madeira, cenário de custos de mão de obra, né? Mas a gente tem mais coisas ainda, né? O setor florestal tem bons desafios, né? Quando a gente pega aí o contexto do negócio florestal, ele é desafiador por uma série de fatores: clima, produtividade, oferta de insumos, né, é, é, fertilizantes, tecnologias, questões fundiárias que se acirram na medida que você precisa expandir a área florestal, né? Então, muitas propriedades que já estavam ali documentadas, que estavam com o documento todo certinho, né? Essas propriedades desculpa, já foram muitas vezes plantadas, né? E agora você tem que correr para legalizar propriedades, para regularizar posses, né? E assim conseguir ter um plantio, né? Seguro, né? Que ofereça estabilidade jurídica, né? O desafio que é a bola da vez, né? O desafio da mão de obra, né? Isso tem sido falado a quatro ventos aí, tem sido espalhada essa palavra parte a gente até atribui. Teve um trabalho que nós fizemos, foi ano passado que nós compartilhamos para o estado do Mato Grosso do Sul,
uma consultoria, onde nós identificamos que só para o Mato Grosso do Sul precisariam de cerca de 100 mil empregos aí, entre diretos e indiretos para atender toda a expansão da cadeia de celulose, né? Então, esse trabalho nosso naquele momento teve uma boa repercussão, mas isso não é exclusividade do Mato Grosso do Sul, não, tá? Na verdade, o Mato Grosso do Sul puxa profissionais de outros estados que também estão sofrendo. A gente vê dificuldade aí no Rio Grande do Sul, e todos os demais estados têm dificuldade de reter profissionais no campo, né? Então, essa aqui, essa dificuldade de mão de obra aliada aí a proporcionar desenvolvimento social, elas dão aí o recheio do que está acontecendo no negócio florestal brasileiro, né? Um setor que não tem muita madeira sobrando, um setor que tem altos já tem valor importante aí de compra da madeira, e todas essas questões climáticas de mão de obra que vem desafiando as empresas e os consumidores de madeira como biomassa. Bom, e o que que isso está gerando no negócio, agronegócio brasileiro, né? O, o Renan tratou bem desse ponto, né? Eu trago aqui algumas manchetes para reforçar um pouco o que já foi dito, né? A gente tem aqui essa conjunção aqui de manchetes, a gente vê chegada de megafábricas, o preço do eucalipto aumenta, é, áreas sendo demandadas para usinas de etanol de milho, temos também falta de mão de obra, né? Até a última manchete ali de falta de mão de obra para colheita no Rio Grande do Sul, né? Não é nem do Mato Grosso, né? E isso tem gerado o quê no mercado, né? Isso tem gerado a aceleração da busca por novas culturas que atendam o negócio, a oferta de biomassa, né? Como o sorgo, capim-elefante, né, o capim-açu, que vem com resultados promissores, e também o, o uso, a identificação de resíduos que não eram aproveitados, né, como cascas, castanhas, cascas de coco, que vem sendo alternativa para a produção de energia, né? Então, toda todas essas manchetes aqui reforçam um pouco aquilo que o Renan que ele trouxe ali como resposta no final, Paulo, que é de que muitas vezes vai ser o agro que vai ter a condição de suprir com biomassa as demandas que o eucalipto não vai conseguir suprir, né? Então é um negócio, de uma certa maneira, é o setor florestal perdendo um pouco de uma oportunidade, né, de se manter como ofertante aí dessa biomassa. Tradicionalmente, o eucalipto é a fonte dominante aí do mercado de biomassas, o eucalipto e o bagaço de cana, tá? Mas a gente está vendo aí essa busca por novas biomassas, e aqui eu destaco até outras, né, como a cana-energia, que vem sendo falada também, resíduos de agricultura dos mais diversos, cavacos de bambu também, o Renan abordou esse ponto. Recentemente até eu participei de um seminário importante do GT do pessoal da CIF lá, sobre bambu, e os avanços são notáveis nessa temática, né? Então, são todas novas frentes com potencial, mas que também carecem aí de testes importantes, né? Então, como que essas culturas vão reagir ao plantio em escala, de fato, né? Como que essas culturas vão ser testadas num ambiente mais amplo, né? Em vários estados brasileiros com dificuldades climáticas. Então, existe essa incógnita ainda, né? De você testar isso e conseguir validar, assim como o eucalipto foi validado lá atrás. É, ainda as biomassas, né? E aqui eu trago um exemplo da madeira e do bagaço de cana, eles são mais competitivos que o gás natural, por exemplo, né? Então, isso ainda é um importante. É importante ser falado, mesmo com os aumentos dos custos, é, as biomassas são mais competitivas. Por outro lado, o gás natural tem aquela
praticidade, né? Se você consegue estar do lado de um encanamento ali, você abriu a torneirinha, tem gás e tem energia para a sua indústria, né? Mas a biomassa, ela, de um ponto de vista de sustentabilidade e economicamente, ela tem sido mais viável que o, os gás natural. E além disso, né, a biomassa tem vantagens relacionadas à pegada de carbono, né? A gente fala muito que a biomassa ela traz a questão da desfossilização, né? O uso de um carbono que está no nosso ciclo evita aí a adição de carbonos que não estavam, né? Os fósseis, né? E isso tem sido um mantra, né, tem sido meta aí para todas as organizações evitar, de fato, o uso de combustíveis fósseis, né? Então, o carbono aí de origem vegetal, né, o carbono biogênico ainda permanece como importante fonte. É, outras buscas, outras frentes que estão sendo travadas é na otimização de recursos, de resíduos, né? Então, resíduos urbanos, né, cada vez mais sendo utilizados, muitas vezes para a geração até de biogás, né? Não necessariamente como biomassa seca, mas como biogás. Então, sobras de alimentos, sobras de podas, marcenarias, lixo reciclável, né? Tudo isso tende aí a ser expandido como uso. Os resíduos florestais, né? Então, é, tem se buscado a utilização cada vez maior dos resíduos florestais, né? O próprio Renan mostrou ali o equipamento deles, que vem nessa linha, né? De trazer a otimização ali, o uso de galhadas, né? Mas também o uso de tocos, né? Para energia, como acontece já no Mato Grosso do Sul, as estocas aí podendo gerar, podendo sustentar uma termoelétrica, né? À base de toco, né? Mas todos esses resíduos também serão buscados aí para atender essa demanda aí por biomassa. Os resíduos industriais, principalmente do agronegócio, tendem aí a ser importante oferta, e aí o bagaço da cana-de-açúcar já é uma realidade, né? O setor sucro alcooleiro, ele é característico aí nessa utilização, nesse reaproveitamento, mas também cascas de arroz, serragens, resíduos de papel e papelão, esterco animal, né? Então, todas essas frentes aqui, essas opções, trazendo para quem opera com caldeiras uma nova realidade, né? A realidade de se utilizar blends de biomassa, né? Então, até eu estava conversando com um colega recentemente, um negócio que 3, 4 anos atrás consumia uma caldeira que consumia 80% de, de cavaco de eucalipto e 20% de outras alternativas, hoje está consumindo 50%, 20% de eucalipto e o restante de biomassas alternativas, né? Então, é, justamente por essa escassez de, de eucalipto. Então, a realidade para algumas regiões já é de escassez e de busca real mesmo, de identificação constante de outras biomassas que atendam o suprimento para energia. E como que a gente tem feito isso aqui dentro da SGTech, né? Como todo bom consultor, a gente tem uma ótima resposta para todo o mercado, que é o depende, né? Depende de onde você está, depende daquela região que você atua. Então, o pessoal chega para nós aqui e pergunta, Mário, SGTech, preciso de novas biomassas, eu preciso de oferta, preciso garantir meu suprimento de biomassa. O que que a gente faz? Além do eucalipto, que opções que nós temos, né? Então a gente cria aí uma análise de tudo que tem naquela região de culturas. Nós fazemos seleções com filtros, vendo o que, que existe de mais representativo no mercado, o que, que tem gerado resíduo no processamento, o que, que tem escala de produção, né? E aí nós buscamos evidências de comercialização, preços, né? Existem oportunidades que ainda não são comercializadas, né? Que ainda não tem preço, não tem mercado formado, né? Então existe sim essas possibilidades. Mas eu reforço que essas opções aí, elas vêm para complementar, né? Elas vêm como uma alternativa para complementar o uso do cavaco, né? Dificilmente aí a gente vai ver
o uso 100% dessas outras biomassas, até por uma questão também de sazonalidade, né? E, bom, para fechar aqui, um pouco sobre mercados e tendências, né? Algumas breves conclusões sobre biomassa no Brasil. A gente costuma dizer que a biomassa, a lenha, né? A lenha de eucalipto, a lenha madeireira, ela foi um dos primeiros insumos energéticos da humanidade, e tende a continuar sendo um importante insumo da dos próximos anos, né? Alguns combustíveis fósseis chegaram, outros, alguns saíram, mas a lenha permanece ali como um importante provedor de energia. E o consumo de energia tem crescido, né? O consumo de energia cresce, as novas tecnologias demandam mais energia, né? Cada vez em tudo que você faz ou mexe no seu dia a dia tem algum uso de energia, então esse consumo vem crescendo. A, a, o uso de biomassas ele é importante pela diversificação da fonte de energia, né? Ela é uma fonte sustentável, então ela vem de encontro, ela está no lado positivo da conta, né, como falam, né, e é uma opção sustentável que não impacta aí fortemente o meio ambiente. Ela é competitiva economicamente e ambientalmente. Ela é importante também como energia elétrica de reserva, e aqui é importante destacar porque você ter essa opção das biomassas, muitas vezes é o seguro que a nossa sociedade precisa para ter energia, e muitas vezes em períodos de falta hídrica, né, de baixas chuvas, onde a produção das hidrelétricas diminua, você ter essa possibilidade de ativar termoelétricas é sempre uma vantagem para a soberania nacional, né? Então, nesse sentido, o uso das biomassas permanece estratégico para o negócio brasileiro. Ele é ambientalmente e economicamente viável, e a crescente aí da utilização de resíduos como alternativas para suprimento de biomassa. Algumas oportunidades e desafios, né? A geração de energia elétrica com biomassa, ela tende a, a permanecer vantajosa por ser descentralizada, né, e confiável. Então, quando você tem regiões onde não chega uma tubulação de gás natural também, né, onde você tem investimentos industriais, como o caso das usinas de etanol de milho, né, você ter essa opção descentralizada de biomassa permanece sendo a melhor alternativa para garantir suprimento de energia. Outra opção interessantíssima, e essa bem do nosso momento, né? Bem contemporânea, é a geração de créditos de carbono, né, e ativos ambientais. Então, toda vez que você tem um aproveitamento de resíduos, que você consegue estruturar um projeto ambientalmente sustentável, né, e com uma conta positiva de carbono, né, você tem essa possibilidade de geração de créditos, né? Então, isso aqui pode vir a gerar uma receita adicional até para o negócio como um todo. E por fim, uma oportunidade, um mercado que está se abrindo aí, é a produção de biocombustíveis, né? O que se fala mais é o combustível sustentável da aviação, né? A SAF, né? Que vem aí para, de fato, aumentar ainda a demanda por biomassas, por produtos oleaginosos também, tá? Mas alguns desafios que permanecem aí no calcanhar de quem produz biomassa para energia, né? Logística e custo de transporte e armazenamento. Estava vendo hoje cedo mesmo, mas era de grãos, né? A escassez de armazenamento de grãos, a dificuldade que está sendo armazenar grãos, e também armazenar biomassa não é fácil, né? Você tem ali uma questão de umidade e tudo mais. Então, as questões logísticas de abastecimento com biomassas ainda são chave. É, Sazonalidade na produção da matéria-prima, então isso aí permanece como um desafio, principalmente para essas novas culturas, né, onde você tem a produção em alguns meses do ano. Então, ao contrário do eucalipto, que você consegue o ano todo, em geral, produzir. E essa janela de escassez de eucalipto deve abrir espaço para novas biomassas. Eu realmente acredito que o eucalipto tende a
a reforçar a sua área plantada, os produtores, tem muita gente investindo em eucalipto hoje, e penso que isso tende a ser lá no futuro uma volta, né, do eucalipto como principal fonte de insumo para as caldeiras, né? Mas nesse momento nós temos uma janela aí de escassez e foi algo que o, que o Renan comentou, né? Você tem aí um momento de suprir com as ofertas agrícolas, mas isso pode não ser sustentável no longo prazo, né? Você tem aí demanda dessas áreas para alimentos também, né? Então, eu vejo assim que o eucalipto tende a voltar, mas nesse momento nós temos uma janela, o consumo de biomassa não vai parar, né? E a identificação dessas biomassas alternativas com poder calorífico e em condições ideais, isso aqui é chave, né? Aquelas que têm umidade, estrutura, geração de calor adequados, né? É um desafio aí para o suprimento de caldeiras. Tá bom, gente? Eram esses os recados que eu queria dar sobre biomassa, sobre eucalipto e novas biomassas aí para o setor agroflorestal brasileiro. Paulo, fica à disposição aí para as perguntas da galera. Eu que agradeço, obrigado. Aí, vou deixar aqui os seus contatos, o pessoal anotar aí os contatos da SCC Tech, contato do Mário. Diretor, pode subir a tela de fundo, o Mário, e vamos lá que tem gente aqui já nos acompanhando aqui. Bom dia, Lutero Costa. E o Mário está aqui do meu lado para a gente começar a conversar. Quem mais está aqui? A Karina, vou lá. Karina Wolff está nos assistindo lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O Nilton Lucena Costa, Boa Vista, Roraima. E ele está aqui, ó, ele é da Embrapa Roraima. Tá? E aí, nosso evento é internacional, meu amigo Henrique Baquinena, bom dia desde o Uruguai. O Michael Raime San, parabéns pelo evento, obrigado. E a Marli Recalcati, bom dia, está assistindo a gente lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E agora vamos conversar aqui nós dois aqui. Você falou de... A gente está falando desde cedo de escassez, né? Será que vai ter eucalipto para todo mundo? Mas algumas empresas de etanol de milho estavam queimando caroço de açaí, cascas de amendoim, estavam usando biomassa enquanto as florestas não cresciam. Né? A FS Bioenergia estava usando bambu, acabei de comentar agora com o Renan e tal. E você acha que de onde vai vir essa biomassa? De onde é mais fácil vir biomassa para suprir essa necessidade das caldeiras das empresas de etanol de milho? Ó, Paulo, em alguns casos tem de onde vir, mas a gente já ficou sabendo aí de projetos que foram suspensos, né, por escassez de biomassa, né? Então, de fato, as empresas vão buscar todas essas alternativas, resíduos de florestas nativas também têm sido explorados, de serrarias, e aí é um esforço conjunto da empresa identificar tudo aquilo que está num raio minimamente plausível e economicamente viável, né, para atender. Então, essa busca aí para caroços, cascas, é o que a gente está fazendo para algumas empresas em outras regiões também, né? Então, a resposta vai se utilizar tudo que tem, em alguns casos não tem. Né? A gente já ficou sabendo aí de projetos que foram suspensos aí por falta de biomassa, tá, Paulo? Na palestra ontem do Zé Carlos Sotomayor, ele estava mostrando uns pellets feitos de palha, de milho, de resíduo de lixo. Quer dizer, você pode pelletizar todo esse material para ajudar na caldeira, porque o problema da caldeira é o poder calorífico. Cada produto tem um poder Exato. calorífico diferente, aí você fica lá regulando a caldeira lá, não é uma coisa tão fácil de fazer, né? É verdade, Paulo. Então, o mercado tem sido criativo nessas novas alternativas, né? Mas eu reforço que até garantir o suprimento desses insumos para pelletização, ele é um desafio ainda, né? Você não tem esse mercado bem estabelecido. Em alguns casos, o pessoal nos procura aqui, por exemplo, poxa, Mário, eu quero comprar casca de coco, eu quero comprar resíduos de operação.
mas muitas vezes o mercado não está nem formado, né? E você não tem essa garantia de abastecimento no médio prazo, no longo prazo, né? Então você até garantir a tua pelletização e formar uma base industrial nesses insumos, ele tem um certo risco natural, que é você garantir o suprimento para o ano 2, para o ano 3, né? Então, sim, são alternativas bem importantes, alternativas é, que, vêm somando, né? Mas em alguns casos, pode ser que não seja suficiente no médio prazo, tá, Paulo? Vamos lá, aqui, parabéns pelo evento, grande palestra, Caroline Friso. Ela tá, vamos lá, ontem tá Caroline Friso, onde você tá? Tá Campo Herês, Santa Catarina. E ela já faz uma pergunta aqui para você. Quais estratégias as empresas podem adotar para atrair investimentos a, e aumentar a competitividade no setor de biomassa florestal no Brasil? Ah, muito bem, Paulo. Ah, bom, um ponto importante para a questão dos investimentos e atração de investimentos é a questão do crédito, né? O Brasil está vivenciando um cenário aí de taxas, taxa Selic, né? E um custo do capital elevado, né? Então, um desafio para as empresas conseguirem atrair investidores é você ter alternativas que garantam capital para esses investimentos, né? Nós vimos aí que a questão das terras está estressada, né? As propriedades já não são mais baratas. Eu, quando comecei minha carreira lá atrás, eu fui para o Nordeste e negociava propriedades lá por R$ 300 o hectare, R$ 400 por hectare, né? E eram as caras ainda, Paulo. Mas hoje em dia isso não existe mais, e a verdade é que toda vez que você for investir em oferta de biomassa, você precisará garantir primeiramente o crédito, né? Então, essa equação do capital, ela é chave para você atrair investidores, né? E conseguir, aí sim, num segundo momento, mostrar que existem ativos, propriedades com propriedades aptas à produção, né? E isso a gente tem no Brasil, né? Propriedades degradadas, solos com condições de produção, né? Isso a gente tem, né? Então é importante que quem vai investir consiga ter um trabalho importante de prospecção de ativos, né? De identificação de propriedades rurais aptas, e aliar isso à questão de crédito e proximidade dos compradores de biomassa, né, é todo o cenário que precisa ser calculado para atrair um investidor. Mas eu começaria aí a responder isso pelo crédito, né? Se você tiver oferta e taxas competitivas, é o início para atrair um investidor. Bom, obrigado, Mário. Eu queria agora as suas considerações finais. Já estamos na adiantada da hora, estamos na hora certa. Suas considerações finais, meu amigo. Beleza, Paulo, obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar representando o nosso time AGBI Novatec no Florestas Online. É dizer que o mercado é desafiador pro suprimento de biomassas, mas as alternativas existem, né? Como falei aí, de áreas degradadas, de algumas espécies que estão surgindo para suprimento no curto prazo, e também o eucalipto cada vez mais demandando um investimento um pouquinho maior, mas ainda segue sendo uma opção que é estável para a garantia de suprimento das empresas. Então, os desafios são grandes, né? Aumentou a complexidade na hora de atender com biomassa, mas é possível, é plenamente possível, e o Brasil, ele segue sendo um país que oferece as condições ideais para a produção de madeira, para a produção de biomassas. Então, eu continuaria apostando no Brasil, continuo, né? Acho que é importante a gente reforçar isso, apesar dos desafios que vêm pela frente. Falou. Obrigado, Mário. Obrigado pela sua palestra, obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado, agradecido mesmo. Obrigado, agradece todo mundo aí, o João Comério, todo mundo aí do grupo AGBI Novatec. Obrigado mesmo. Até mais. E agora, Um me abraço. perguntaram agora há pouco, se você falou aí da Canopy, né, que é uma empresa que vocês estão fazendo junto um evento chamado Expedição Silvicultura, né? Então é uma parceria na Canopy Remote Sensing Solution, da Embrapa Florestas e da Paulo Cardoso Comunicações.
E agora, você quer saber um pouco mais sobre esse evento? Diretor, roda o vídeo. É isso aí, a Expedição Silvicultura está chegando. Na próxima sexta-feira, dia 5, as nossas equipes saem a campo para percorrer aí 40 mil quilômetros em 14 estados durante 70 dias, fazendo o maior levantamento sobre produtividade das florestas plantadas do Brasil, eucalipto, pinos, mogno, teca, várias plantações, e são 9 eventos presenciais. O primeiro vai acontecer dia 10, aqui na cidade de Belo Horizonte, onde me encontro aqui no estúdio da 2K Produções. Eu já vou ficar por aqui já para organizar esse evento, e você vai acompanhar tudo isso nas mídias sociais do Mais Floresta e da Paulo Cardoso Comunicações. Fique ligado, porque vem muita informação importante ao longo do ano. Essa expedição só vai terminar lá para o dia 10 de novembro. Tem muita história, muita informação. Nos acompanhe nas mídias sociais. Mas não vamos perder mais tempo, não. Então, o diretor, roda a vinheta do nosso próximo palestrante, porque ele já está esperando. Roda, Guilherme!